Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Luiz Fernando Barros, eu sou um dos dirigentes aqui do Templo Estrela do Oriente e hoje nós temos aqui a tarefa de substituir a titular deste horário, que é a nossa querida irmã Sandra Estrela, que está com uns probleminhas e não está podendo vir nesse horário aqui. E aí a gente vai tentando criar uma atividade para a gente poder trocar ensinamentos, para a gente poder trocar conhecimentos, né? E nós tivemos uma ideia de criar aqui um quadro, só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu acho que vocês vão ganhar e eu vou ganhar também, porque nós vamos trocar conhecimento. Então nós estamos criando, sempre que a nossa irmã Sandra Estrela não puder vir, nós estamos criando um quadro aqui chamado A Umbanda em Debate. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre espiritualidade, vamos trocar conhecimentos, vamos tentar tirar essas dúvidas. Como o seu Jorge acabou de falar, nós não sabemos tudo, mas a gente pode, com certeza absoluta, crescer juntos. E eu vou contar com a ajuda do seu Jorge, que ele está com um microfone lá na assistência. Isso. Eu só vou pedir a vocês que façam a pergunta no microfone, porque nós estamos transmitindo ao vivo pela fanpage do Templo Estrela do Oriente, que é facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Então eu gostaria de começar. Gente, estamos em casa, estamos em família, nada de vergonha, tá? Quem tiver dúvida é só levantar o braço assim, que eu peço ao seu Jorge para ir lá e levar o microfone. Quem é que começa? Primeira pergunta. Vamos? Tem alguém? Não acredito que tem gente com vergonha, ó, já apareceu, ó. Por favor, no microfone para todos ouvirem. Só não esquece de falar o nome, daqui a pouco eu levanto, a Sandra levantou e a outra irmã ali também. Boa noite, como é seu nome? Boa noite, Maria das Dores. Fala pertinho do microfone para o pessoal em casa escutar, fala. Boa noite, Maria o quê? das Dores. Maria das Dores. Fala, minha querida irmã, o que eu posso te ajudar? É que o senhor, agora na palestra, um pouco antes, falou de um caso que alguém sentiu a presença já de alguém falecido no local onde ele estava morando. Eu queria perguntar se isso é possível a qualquer pessoa ou se apenas as pessoas que têm mediunidade têm a capacidade de sentir a presença de alguém que já... Muito bem. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui nesse nosso debate é que nós estamos aqui passando a visão do Templo Estrela do Oriente, né? Respeitadas todos os contrapontos, né? Fala, seu Jorge, pode falar. Só para dizer que foi realmente, antes de conversarmos através da internet, eu contei uma experiência pessoal, eu vivi essa experiência, né? Foi, Luiz, num apartamento lá onde eu morava, lá no Senador Vergueiro, minha ex-sogra reclamava que de vez em quando de noite a cortina do quarto dela tremia, como alguém mexesse a cortina. E aquilo se repetiu N vezes. Aí o que eu fui, se eu não me engano, foi Tranca-Rua, numa gira que não foi aqui, foi muito tempo atrás, no outro centro. Eu perguntei a ele, está acontecendo alguma coisa? E ele disse, sim, tem um espírito de uma senhora bem idosa, que morava, que era dona do antigo apartamento, que está fixado ali, o espírito. Ela, embora ela tenha desencarnado, ela estava ligada ainda materialmente à Terra, e principalmente naquele apartamento. Aí ele, eu não sei qual foi o trabalho que ele fez, o espírito tomou o caminho dele. A senhora perguntou se isso pode acontecer com qualquer pessoa? Sim, claro, qualquer espírito desinformado. Por isso até que o quadro que o Luiz está lançando é fantástico, que ele tem a oportunidade, todos nós, inclusive eu, de tirarmos dúvidas, né? E porque essas dúvidas muitas vezes atrapalham a compreensão, a sequência de raciocínio que a gente tenta colocar aqui nas nossas conversas, né? Então isso daí verdadeiramente pode acontecer com qualquer pessoa. Não admiro aqui que de repente alguém levante a mão e conte alguma coisa parecida, né?
Eu estava, aliás, a parte da minha resposta o seu Jorge já acabou de dar, né? Que isso pode realmente acontecer. Seu Jorge, sempre que eu estiver falando, tu desliga o microfone aí, porque esse microfone ele dá uma... Isso, bota para baixo, por favor. Então, como eu estava dizendo, parte da resposta o seu Jorge já deu, gente, pelo seguinte: isso pode acontecer com qualquer pessoa. O nosso grande problema é que, em virtude da nossa, entre aspas, falando, vamos assim dizer, no bom sentido, né? Em virtude da nossa ignorância espiritual, nós achamos que a gente só convive com pessoas que estão encarnadas, entendeu? Só que, quando se estuda a espiritualidade, e nós temos feito isso constantemente nas nossas palestras, principalmente no curso Umbanda Sem Fronteiras, que é o curso doutrina aqui da nossa casa, que aliás chama a atenção de todos. Próximo dia 5 de julho, 20ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, estão todos antecipadamente convidados, tá? Então, a gente precisa entender que a gente troca com todos os espíritos. Agora, a gente só precisa ter em mente uma coisa: nem todo mundo está preparado para essa troca, entendeu? Então é por isso que existem pessoas que vão sentir e outras pessoas que não vão sentir nada, né? Então tudo vai depender do momento que a pessoa estiver. Eu tenho um caso muito interessante até. Meu irmão desencarnou num sábado e nós o sepultamos no dia seguinte, e na segunda-feira de manhã, porque eu sempre troquei os meus assentamentos da minha feitura no santo, eu sempre troquei na segunda-feira de manhã cedo, tipo 6 horas da manhã, né? Então eu senti naquela segunda-feira, depois do desencarne do meu irmão, eu senti a presença dele ali. Só que como o desencarne foi assim muito traumático, entendeu? Ele foi vítima de um assalto, na mesma hora, eu me fechei e pedi à espiritualidade superior que, naquele momento, o encontro não acontecesse, entendeu? Naturalmente, porque eu estava fragilizado naquele momento, né? Então, mas tudo certo, fui atendido na mesma hora, sem problema nenhum. Soube, até para ilustrar o que eu estou dizendo, soube que um dia antes, no dia do sepultamento dele, ele foi se despedir da filhinha dele, que na época não tinha nem 1 ano, entendeu? Foi lá onde a menina estava, se despediu. A gente sabe, inclusive, o que isso acontece, né? Isso é um processo de diluição do duplo etérico. A gente fala muito sobre isso no curso Umbanda Sem Fronteiras. Então isso é algo, como o seu Jorge falou, isso é algo inerente. Dia que o seu parente fizer aniversário, cante parabéns para ele, entendeu? Fale com ele, prepare uma festinha para ele, porque ele vai estar ali do lado. O que acontece é que a comunicação com os espíritos e a visão, nem sempre ela é permitida. Nós precisamos estar preparados para ouvir. Então, muitas vezes a gente não está. Beleza, minha irmã? A outra irmã que levantou o dedo, além da Sandra, lá atrás. Alguém levantou o dedo. Isso. Leva ali o microfone para ela, seu Jorge, por favor. Foi a Sandra e depois aquela irmã lá, tá? Fala, Sandrinha. Boa noite. Boa noite, filha. Eu tenho uma dúvida. O que o senhor sabe sobre uma pessoa que vai deixar uma casa de candomblé e tem os assentamentos físicos, louças e etc. E quando ela vai deixar essa casa para uma casa de umbanda, onde não tem todos esses elementos, o que é necessário fazer com todas essas louças? Olha só, no curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente costuma recomendar o seguinte: tudo aquilo que o meio ambiente puder absorver, né,
a gente vai despachar, entendeu? Que isso é necessário. Por quê? Porque esse material, na verdade, ele é um material que não nos pertence. Ele pertence aos nossos orixás, às nossas entidades, entendeu? Então a gente recomenda que despache. Existe um rito próprio para se despachar. A gente no curso Umbanda Sem Fronteiras, a gente fala com mais detalhes, mas só precisa entender o seguinte: aquilo que não for absorvido pela natureza, você pode doar, não há problema nenhum, entendeu? Mas sendo absorvido pela natureza, você, com certeza, o recomendável é despachar. A Sandra está perguntando se é a própria pessoa. Já falei. Bom, a Sandra está perguntando se é a própria pessoa. Veja bem, essa pessoa que você se refere, ela é zeladora da casa, é isso? Não. É o dirigente da casa? Não, não é o dirigente. Se esses assentamentos, essas louças... Ele trabalhava com elas? Não, não é o dirigente, ele é um filho de santo da casa. Sim. Mas é ele que vai pegar, é ele que vai despachar. Tá, deixa eu perguntar. Esse zelador ainda é vivo? Ele é vivo. Então, mas eu só não estou entendendo o seguinte: esse material, quem usava era o zelador ou quem usava era o seu conhecido? Meu conhecido. Bom, aí nesse caso, com a devida permissão do zelador, ele tem que fazer da forma que eu falei, na minha visão doutrinária, né? Vai despachar aquilo que for absorvido pelo meio ambiente e aquilo que não for, ele pode dar, sem problema nenhum. Obrigada. Nada. Nossa irmã lá atrás. Vou diminuir um pouquinho esse microfone aí que ele está apitando. Sabe qual é? É o segundo. Segundo. Primeiro é o meu, é o segundo, tá? Pode falar, minha irmã. Tá ligado? Alô? Oi. Agora está funcionando. Meu nome é Marcela, boa noite. Marcela, boa noite, Marcela. Pois não. Tenho uma dúvida, que quando Fala só mais alto um pouquinho. quando a pessoa descobre que ela tem uma mediunidade, Sim. sem ela ter entendimento, e ela passa mal, às vezes, assim, na rua, ou dentro de casa, ela tem os pensamentos, ou ela tem umas sensações, ou até algumas visões. Certo. O que é recomendado para essa pessoa, nesse momento, quando ela sente uma energia muito forte nela? Certo. Olha só, Marcela, veja bem. Primeira coisa, o Templo Estrela do Oriente, ele tem uma, vamos dizer assim, um slogan, né, na sua principal ferramenta de aprendizado, que é o curso Umbanda Sem Fronteiras. O slogan desse curso é Desmistificando a Nossa Fé. Então, a gente começa dizendo o seguinte: primeiro, mediunidade é algo inerente a todo ser humano, na nossa visão doutrinária. Todos nós somos médiuns, todos nós temos algum tipo de sensibilidade, todos. Agora, nem todos têm a sensibilidade para incorporação, que é o caso que você está se referindo. Às vezes a gente passa uma vida inteira sem, vamos assim, sem notar, né, os nossos dons, né, que Deus nos deu. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: assim como o médico, para ser um médico, ele precisa estudar, assim como o engenheiro, para ser engenheiro, ele precisa estudar, assim como o professor, para ser professor, ele precisa estudar, o médium, para ser médium, ele precisa estudar. Por quê? Como eu acabei de dizer, a mediunidade, ela é inerente a todos os seres humanos. O que vai diferenciar um do outro? É a forma como você vai lidar com esses fenômenos. Quando você conhece o que você está lidando, desaparecem medos, ansiedades, fobias, uma série de sintomas que são inerentes a uma mediunidade aflorada, que é o que você está dizendo. Isso aí nada mais é do que a mediunidade aflorada. Por que essa mediunidade aflora? Isso aí a gente precisa conversar, porque cada caso é um caso. Uma coisa só a gente precisa ter em mente: nós não viemos para este plano aqui
a passeio. Nós viemos para esse plano aqui a trabalho. Primeiro para trabalhar em nosso favor e depois em favor do próximo. Isso é fundamental a gente saber. Então, nosso grande problema qual é? A gente tem tempo, para tudo na vida a gente tem tempo, não é, seu Jorge? A gente tem tempo para o shopping, a gente tem tempo para o cinema, para as férias de fim de ano, a gente tem tempo para tudo. Agora, você falou de parte espiritual, eu não tenho tempo, eu tenho meu marido, tenho meu filho, tenho não sei o quê, está entendendo? E aí o que a espiritualidade faz? Ela não vai te colocar contra a parede de imediato, não vai. E nem você é obrigada a vir para dentro de um terreiro de Umbanda. De vez em quando nos perguntam, né? Sou obrigado a botar roupa branca e ficar num terreiro? Não. Entre aspas, a sua obrigação, e a de todos nós, é trabalhar em favor próprio, primeiro, que você precisa estar bem para poder trabalhar em favor do outro. Concorda comigo? Então, se você fizer dessa forma, você não precisa vir para um terreiro de Umbanda. O problema é que a gente vive um mundo excessivamente materialista. A gente é bombardeado diuturnamente por um excesso de materialismo muito grande. E aí o que acontece? A gente acaba se envolvendo nisso e vive só das coisas perecíveis. Deixa de lado aquilo que não perece, aquilo que não acaba, que é a nossa essência. Esse é o grande problema. Aí é como numa linguagem chula, a gente pudesse entender assim, vamos nos mumificando cada vez mais, envolvidos no excesso de materialismo. Só que chega a hora, Marcela, que o sino toca, e ele toca de cima para baixo. Quando esse sino toca, você já sabe que é a hora de você estudar. É hora de estudar. Primeiro estudar. Ter que assumir compromisso com nada nem com ninguém. Estudar, saber como é que essas energias se manipulam, como é que elas chegam, como é que você utiliza em seu favor, em favor do outro. Essa é a ideia. E para isso, dia 5 de julho, curso Umbanda Sem Fronteiras na sua 20ª turma, se Deus quiser, né? Oi. Fala, seu Jorge. Só aproveitando que você está colocando, e que nós estamos numa sintonia muito fina, a gente sempre coloca aqui da questão da necessidade do conhecimento e da prática desse conhecimento. Fundamental. Mas por quê? Quer dizer, o curso Umbanda Sem Fronteira, dia 5 de julho... 5 de julho, 20ª turma. Turma nova, né? 20ª, isso aí. É uma oportunidade enorme para quem realmente quer avançar no conhecimento sobre a Umbanda. É uma oportunidade única. O Luiz, o nosso dirigente, é dentro da Umbanda, respeitado pelo conhecimento que ele tem. Conhecimento vastíssimo. Então, é a oportunidade de vocês lidarem com uma pessoa que tem todas as características para tirar todas as suas dúvidas. E o que te traz o conhecimento? Ele te traz uma nova percepção da vida. Você pula de plano. Eu estava conversando com a minha irmã ali sobre isso. Você está nesse nível de percepção, está enxergando a vida de uma forma acanhada. E o conhecimento te leva a um outro patamar, um outro plano acima. E você começa a perceber a vida de uma outra forma. Que a vida tem segredos, tem beleza que a gente ainda não descobriu por falta de conhecimento. Então é uma oportunidade maravilhosa, Luiz, essa sua iniciativa. Mais alguma pergunta, gente? Ainda tenho 5 minutinhos. Tem mais uma lá? Ali, meu irmão Jorge. Eu fecho contigo lá. Eu fecho a última contigo. Fala, minha irmã. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Tá falando, sim. Tá. Só falar mais alto um pouquinho. Diga. Com relação, meu nome é Deise. Fala, Deise. E com relação a esse tempo de comunicação espiritual, quando eu era pequena, eu ouvia minha mãe falar que o espírito levava um tempo, né, depois do desencarne, para que ele pudesse se comunicar com as pessoas que tivessem essa sensibilidade. Isso é verdade? Existe um tempo?
Ou é um tempo especial, individual, de acordo com a jornada do espírito? Eu acho, na minha humilde visão, que é sempre individual. Entendeu? Eu acho que vai ser sempre individual. Por quê? Porque eu acho que a espiritualidade, que ela mais vê em cada um de nós, é aquilo que Hermes sempre disse há 2.500 anos antes de Cristo. Quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados, aí sim virão os lábios do mestre para os encher de sabedoria. Então não adianta a gente escutar com os ouvidos do corpo físico, a gente precisa escutar com os ouvidos da alma, entendeu? Então eu acho que realmente individual, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Nada. Vamos para a última pergunta ali da minha irmã, que eu estou com o nosso horário com 2 minutinhos só. É ali, ó, nossa irmã aqui, do lado esquerdo. Boa noite, meu Boa nome noite. é Cristina. Fala, Cristina. Eu fiz o curso aqui, né? Ótimo. Então foi muito bom, porque eu comecei assim a posicionar cada orixá, né? E, inclusive, assim, acontece coisas assim de comunicação. Não falo para ninguém, eu guardo para mim, procuro ler, procuro estudar. Agora eu tenho uma dúvida: é Sim. mito ou verdade que as crianças veem, principalmente quando é gira de Exu? Que as crianças, Vem você está se referindo crianças pequenas. crianças encarnadas, Isso, que elas veem. vem. Cristina, veja bem, eu não só acredito que as crianças veem, como acredito também que os adultos veem, que os idosos veem também, que todos nós vemos, entendeu? Desde que, como complementando a pergunta ali da irmã, desde que nós estejamos preparados para enxergar com os ouvidos, com os olhos da alma, entendeu? Então eu não tenho a menor dúvida de que a vidência é uma realidade, né? É uma dos 101 tipos ou categorias de mediunidade codificadas por Kardec, entendeu? Então eu acho que é um privilégio muito grande você enxergar um espírito que não esteja mais aqui entre nós encarnado, entendeu? É sinal de que você está se tornando aí um canal confiável da espiritualidade, né? Então eu acho isso bem legal, tá bom? Gente, então ficamos assim, nós estamos com o nosso horário estourado, toda segunda-feira, logo depois do Seu Jorge, quando a nossa querida Sandra Estrela não estiver, a gente então fica com esse canal aqui marcado, chamado Umbanda em Debate. Tá legal? Obrigado, obrigado. Foi bom, não foi? Só vou tirar as dúvidas que ela tem. Pode ligar. Bom que acaba complementando.